Sim. Apareceu aí a apresentação para vocês? Ou ainda está carregando? Tá carregando. Apareceu agora. Apareceu agora, né? Boa tarde, eu vou dar início à nossa apresentação, né? Eu vou apresentar hoje o tema termobarometria elástica. Eu vou seguir essa ordem, tá? Numérica aí dos tópicos, falando inicialmente da técnica de espectroscopia Raman e nanopetrologia, inclusões fluidas e de Meltz, a avaliação termobarométrica, né, que é a temática central da nossa apresentação de hoje, e, por fim, conclusão e discussões. Bem, então, falar um preâmbulo, né, uma breve introdução acerca da espectroscopia Raman, né, na Semana da Geologia, o IMSG participou ativamente, né, teve a palestra e teve um minicurso, né, de espectroscopia Raman e estrutura cristalina, aplicações com foco nas geociências, que foi ministrado pelo professor Ayala e a professora Lucilene, e teve uma alta adesão, né, tanto na palestra como no minicurso. Então, a gente fica muito feliz, né, até por conta que também o grupo teve um dia somente para si, né, na Semana da Geologia. Então, falando de espectroscopia, né, a gente vai estudar o espectro eletromagnético, né, para investigar o nosso objeto de estudo, que são os minerais, né? Então, isso vai se basear na interação entre a energia radiada e a matéria. E no caso, né, dessa parte da espectroscopia, a gente escolheu exatamente, né, por conta que essa interação entre a radiação e a matéria, ela não é destrutiva, ou seja, há uma preservação, né, da nossa amostra. Então, na espectroscopia Raman, a gente tem essa interação, né, entre radiação e a matéria, só que a gente era de se esperar que, se a gente tiver um determinado comprimento de onda, e esse comprimento de onda, ele atinge, né, a minha amostra, era de se esperar que essa energia espalhada, ela tivesse o mesmo comprimento de onda inicial, né? Só que na espectroscopia Raman, que foi descoberta, né, e demonstrada aí por C.V. Raman, mais precisamente em 1928, é que parte dessa energia espalhada ela tem um comprimento de onda diferente. Então tem aqui o experimento, né, feito por ele. Então ele utilizou, né, uma fonte de luz natural que é a luz solar, né, que ela é formada por vários comprimentos de onda. E aí ele utilizou um filtro, né? O que vai fazer o filtro? Ele vai selecionar apenas aquele comprimento de onda específico, que no caso é o violeta, né? Já que o filtro é violeta. Então eu tenho uma luz monocromática que vai incidir na minha amostra e era de se esperar que a energia espalhada ela tivesse o mesmo comprimento de onda. Só que a gente percebe que tem uma outra componente, ou seja, um comprimento de onda diferente, né, da luz verde. Então, a gente pega toda essa energia espalhada, né, e pega um filtro, né, verde, e aí a gente vai poder observar e medir a partir de um espectrômetro a radiação, a radiação espalhada, tá? Então, no caso aqui, a gente falar dos tipos de Raman, tá? Como eu estou falando de espectro eletromagnético, né? Então, nessa parte da espectroscopia, eu vou
utilizar uma faixa, né, bastante estreita do espectro eletromagnético, que é a luz visível. Então, ela varia desde 4.000 até 7.500 Angstrom ou 400 até 750 nanômetros, tá? E também essa parte da espectroscopia Raman, ela utiliza o UV e o IR, né? Exatamente por conta dessa interação entre radiação e matéria, ela é não destrutiva, tá? Bem, então, o que é uma onda eletromagnética, tá? Ela é formada por duas componentes, uma componente do campo elétrico e uma componente do campo magnético, e elas são perpendiculares entre si. Tá? E o componente aqui de interesse da espectroscopia Raman é o campo elétrico. Tá? Então, esse campo elétrico, ele vai interagir com os elétrons que estão ao redor, né, dos átomos, que formam aí a nossa amostra. E o que esse campo elétrico ele vai fazer com os elétrons? Ele vai causar uma certa deformação. E essa certa deformação a gente denomina de polarizabilidade. Tá? E essa polarizabilidade, o que ela vai dizer para mim? Ela vai dizer o quão fácil vai ser deformar aquela nuvem eletrônica que está ali, né, ao redor dos nossos átomos. Então, eu tenho a intensidade do campo elétrico e essa interação, né, com a nuvem eletrônica, eu tenho essa certa deformação, que é a polarizabilidade. Então, isso vai provocar uma indução de dipolo. E o que essa indução de dipolo ela vai nos dar? Ela vai nos dar a ideia, né, de quanto deformou, tá? Então, por exemplo, em moléculas menores, né, monoatômicas, tá? A gente tem uma polarizabilidade extremamente baixa, isso em função da quantidade de átomos. Já em moléculas maiores, tá? A gente tem uma polarizabilidade maior, ou seja, a gente tem a atuação desse campo elétrico bastante significativa. E essa variação, tá? Essa variação da deformação, ela vai me dizer, a gente vai ter, né, os modos Raman ativos, que é exatamente esses estiramentos, né, as direções de vibração. Então, vai ter várias possibilidades, tá? Então, se eu tenho uma certa radiação, tá? E essa certa radiação, ela atinge a minha amostra e eu tenho a energia espalhada, o mesmo comprimento de onda, tá? Eu tenho um espalhamento elástico, que é chamado de Heilig, tá? Então, aqui não vai ter mudança, não vai estar no nosso foco aqui. A gente vai buscar o espalhamento Raman, que é inelástico, tá? Então, se eu tenho essa mesma radiação, tá? Ela atinge a minha amostra, ela é espalhada, e ela emite, né, uma energia menor, eu tenho o Raman-Stokes. E o que isso vai significar? Vai significar que a diferença, né, entre os níveis de energia vibracionais, ele nos vai dar a característica de vibração do nosso átomo ou da nossa molécula, tá? Então, as moléculas ou o conjunto de átomos, eles vão estar em um determinado estágio de energia vibracional, que é o ground state, que é o estágio mais básico. Essas moléculas, elas vão ser excitadas, né, elas vão decair rapidamente, só que elas decaem com uma energia maior, né, do que a inicial. Então, você tem um Raman-Stokes, né, e o Raman-Stokes é exatamente o inverso do Raman-Stokes, tá? Então, tem outra coisa interessante, que é o tipo de átomo, tá? O tipo de átomo e o tipo de ligação, ele vai influenciar na vibração, tá? Então, por exemplo, você tem um átomo pesado, ele vai vibrar mais devagar, tá? Então, essa frequência ela vai ser diferente. Então, as frequências vibracionais e o número de onda, eles são inversamente proporcionais às massas atômicas. E essas massas atômicas, elas são regidas pela massa reduzida, que são os átomos, né, que são envolvidos ali na ligação. Por outro lado, você tem essas frequências vibracionais e o número de onda diretamente proporcional
a força da ligação, que é regida pela constante de força, que é o K, né? Que corresponde aí à força de ligação. Então, aqui eu tenho algumas informações que podem ser obtidas a partir da espectroscopia Raman, no caso aqui as frequências características Raman, né? Então, essa diferença de comprimento de onda, eu vou chamar de Raman shift ou efeito Raman, tá? Então, cada amostra, ela vai ter a sua particularidade, tá? Então, essa diferença de energia, ela vai ser de uma maneira bastante específica. Então, cada composto, seja ele orgânico ou inorgânico, seja um gás, um líquido, um sólido, ele vai ter uma assinatura espectral. E aí, a partir dessas frequências características das bandas, a gente vai pegar, né, essas linhas espectrais e aí vai jogar no banco de dados, né? E aí o banco de dados é importante por conta dessa comparação. E aí a gente vai poder inferir, né, a composição do material. E aí também fazer identificações tanto químicas, né, estruturais, no caso, cristaloquímicas e cristalofísicas. Danusa entrou, foi? Tá. Bem, continuando, né, mudanças na frequência do pico Raman, né, associados ao estado de stress e barra strain, stress esforço, strain deformação, a gente vai ver isso mais na frente, tá? Com a aplicação de inclusões, tá? De zircão na granada. E polarização de pico Raman, né, associado aí à cristalografia, a simetria de cristal e orientação, e a largura do pico Raman, né, em função aí da qualidade do cristal, e intensidade do pico Raman, né, associado aí à quantidade do material. Bem, então agora eu vou falar das inclusões fluidas e inclusões de melt, tá? As inclusões, elas vão ser o objeto de estudo da termobarometria elástica. Isso porque eu vou utilizar a teoria da elasticidade, né? Então, eu tenho um hospedeiro e eu tenho a inclusão, tá? E aí, em função da diferença de mudanças de pressão e temperatura, né, esses minerais eles têm diferentes expansividades termais e diferentes compressibilidades, tá? E isso a gente vai utilizar, né, com base na evolução elástica dessas inclusões, a gente vai utilizar para restringir condições de pressão e temperatura. Tá? Então, falando um pouco da definição de inclusões fluidas, né, são memórias, registros de um estado do líquido parental armadilhado em um cristal durante a evolução do magma. Tá? Então, a gente vai utilizar a técnica de microespectroscopia Raman, né, para caracterização dessas inclusões fluidas, dizer qual é a composição dessas inclusões, e isso vai dar uma informação valiosa para a evolução petrogenética daquela rocha. Tá? Então, vai dizer, comumente, né, o conteúdo de água, né, atividade química de água, atividade química de CO2, de outros compostos, tá? Então, isso vai ser muito importante. Então, a microespectroscopia Raman aqui vai ser necessário um sistema confocal. Isso porque a gente está trabalhando com inclusões de microns, né? Então, é muito pequenas essas inclusões e a gente necessita de uma alta resolução para isso, tá? E como eu posso obter o espectro Raman dessas inclusões, tá? O espectro Raman das inclusões fluidas, né, elas podem ser obtidas facilmente a partir da subtração do espectro Raman do hospedeiro, né, e do espectro bruto, tá? Então, a gente faz essa subtração e a gente encontra facilmente o espectro, né, dessas inclusões fluidas. Então, como eu falei, né, utilizar a microespectroscopia como uma técnica não destrutiva para caracterização, né, dessas inclusões. Então, posteriormente, você pode até fazer uma microtermometria. E também tem os mapas, né, de distribuição de conteúdo de água, que a gente sabe que conteúdo de água é importante, né, para
processos de fusão parcial, processos metamórficos anatéticos. Então, agora a gente vai falar um pouco de inclusões de melt, tá? Então, as inclusões de melt, né, em décadas passadas, faltou um certo reconhecimento dessas inclusões de melt fora de sistemas ígneos, tá? Então, foi observado, né, que e encontrado inclusões de melt em rochas crustais, como migmatitos, como granulitos, que são rochas que contêm aí, que sofreram, né, um processo de fusão parcial, né, um processo, no caso, metamórfico anatético. A gente teve até apresentação sobre geração de magma na crosta continental. Então, né, a definição, antigamente, até hoje também na parte de vulcanologia, é que as inclusões de melt, elas são gotas, né, de melt que eles foram armadilhadas, né, em defeitos do cristal, em minerais aí durante o crescimento a partir de um magma, tá? Então, é meio que incompleto isso, tá? Então, foi discutido por César, né, e colaboradores de 2001, uma revisão, uma modificação para essa definição de inclusões de melt, né? Então, a gente sabe que migmatitos e granulitos são rochas que claramente não têm uma origem ígnea, tá? Então, foi feita essa revisão, né? Aí uma definição para inclusões de melt, que são pequenas gotas de melt que são armadilhadas em minerais durante seu crescimento na presença de uma fase de melt. Então, você tem a entrada de inclusões de melt durante o processo de fusão incongruente, né? Reações incongruentes. A professora Lucilene, ela toca muito nessa tecla, né? A metáfora aí dos picolés. Eu tenho um picolé com sabor X e outro picolé com sabor Y, né? Eu boto um recipiente, eu espero aí um determinado período de tempo, e aí há o derretimento total, né? Quando eu chego lá, eu não consigo dissociar quem é quem, né? Eu não consigo distinguir quem é o picolé X e o picolé Y. Então, há a geração de uma nova fase. E essas reações incongruentes são formadas a partir no ponto peritético, tá? Então, você tem aqui o A mais B, tá? Igual a C. O C é o restítico, né? No caso, peritético e restítico são sinônimos, e a fase de melt, tá? Então, aqui uma reação simples, né? Estatita igual a fosferita mais melt, tá? E vice-versa, né? E aqui uma reação mais complexa para metapelitos. Então, você tem biotita, plagioclásio, quartzo, silimanita, mais ou menos fluido, gerando a granada peritética, né? A famosa granada peritética, e melt mais ou menos cafeodspato. Então, o professor Afonso até pegou no nosso pé, né? Na quarta-feira. Mas, enfim. Então, você tem muscovita mais quartzo, gerando cafeodspato, mais ou menos silimanita. Então, se você tiver um ambiente em que tenha atuação da pressão confinante, né, um regime compressivo, você só vai ter a reação de desidratação dessa muscovita, tá? Você não vai gerar melt. Isso por conta dessa pressão confinante que dificulta o processo de fusão parcial. Agora, se você tem um ambiente extensional, ou seja, você descomprime, você gera o líquido magmático. O estar da fusão parcial é a descompressão. Então, você só vai ter, é obrigatório, você só vai ter inclusão de melt, tá? Com a presença de fase de melt, tá? E aonde você vai encontrar essas inclusões de melt? Você vai encontrar essas inclusões de melt em minerais estíticos, minerais peritéticos, tá? Então, teve o surgimento de uma nova área, uma nova linha de pesquisa, que é a nanopetrologia, tá? E resgatou aí a espectroscopia, né, Raman. Então, como você está trabalhando em nanoescala, né, em escala de microns, enfim, a nanopetrologia veio, né, no caso, para ficar mesmo, né? Então, utilizando aí a microespectroscopia Raman para o estudo, né, de inclusões de melt, tá? Então, você está vendo aqui na imagem, né, você está vendo a matriz, que é uma granada, que é
o mineral peritético, rechítico, que está hospedando uma inclusão de melt. E essa inclusão de melt, ela é chamada de nanogranitoide. Nanogranitoide por conta da mineralogia, né? Semelhante a um granitoide. Então, você tem quartzo, você tem biotita, muscovita, e tem o G aí, que é o vidro, tá? Então, a termobarometria elástica, né, vai utilizar essas inclusões, né, e as diferenças de expansibilidade e compressibilidade para fazer uma caracterização das trajetórias de pressão, temperatura e tempo. Tá? Então, aqui, agora entrando na temática central da nossa apresentação, a termobarometria elástica vai ser uma alternativa à geotermobarometria convencional, tá? Mas elas podem ser usadas conjuntamente. Tá? Então, aqui a gente vai utilizar a teoria da elasticidade, né, para trabalhar com inclusões e hospedeiros. Então, pode ser usada, né, para restringir as condições de pressão e temperatura de cristalização mineral, né, explorando aí a diferença na evolução elástica, né, de uma inclusão mineral e seu hospedeiro durante resfriamento e descompressão. Então, aqui na introdução, eu vou usar um exemplo bem corriqueiro, né, os trabalhos, isso é bem recente mesmo, a nanopetrologia, se não me engano, 2020, né, e utilizando aí espectroscopia Raman, né, então a granada é, assim, o mineral peritético mais comum, tá? Então, coloquei esse exemplo aí que é bem corriqueiro. Então, considerando o mineral hospedeiro como a granada, que aprisiona inclusões como quartzo, titanita ou rutilo em pressão ou temperatura elevada, a gente, lembrando que na geotermobarometria convencional você precisa do tampão, né? A assembleia tampão, que é o buffering. Aqui você não precisa, tá? Então, em condições de pressão e temperatura de entrada, você não tem uma pressão mismatch, né? Uma pressão de incompatibilidade. O que isso significa? Que em condições de entrada dessa inclusão, você não vai ter uma diferença, né, no caso do grau dessa inclusão em relação ao hospedeiro, ou seja, você não vai ter essa diferença de expansividade e compressibilidade. Então, você tem esse ΔP aí igual, né, a pressão de inclusão e a pressão externa do ambiente. Né? Então, esse ΔP aí é zero, em condições de pressão e temperatura de entrada. Mas por conta dessas diferenças, né, como eu falei, da inclusão mineral e do hospedeiro, eles terem diferentes expansividades termais e compressibilidades, eles vão desenvolver pressões residuais. Né? Então, aqui o ΔP, eu até esqueci de colocar o símbolo, né, de diferente. Então, ele vai desenvolver, né, a pressão residual durante exumação e resfriamento, cuja magnitude ela vai depender da condição de pressão, temperatura de entrada, a dependência dessas condições PT de entrada do volume molar de cada mineral e o modo de cisalhamento que vai ser a resposta elástica, tá? A resposta elástica do hospedeiro em relação à inclusão. Então, aqui um exemplo, tá? Em condições de alta pressão e baixa temperatura, o quartzo ele apresenta uma alta compressibilidade, tá? Então, isso significa que ele tenta, né, a expandir durante a descompressão muito mais do que o espaço disponível para ele na granada. Então, vai seguir uma sobrepressão, né, um ΔP positivo, cuja essa magnitude ela vai depender do volume de compatibilidade, ou seja, o grau em que o quartzo ele se expande, diferencialmente em relação à granada, que é o hospedeiro, e a resposta elástica, né, a resposta elástica da granada em relação à expansão do quartzo. Então, uma vez que a rocha ela chega, né, à superfície, onde a pressão externa, é essencialmente zero, né, você tem esse ΔP igual a P de inclusão. Então, por outro lado, você tem condições de alta temperatura e baixa pressão, a alta expansibilidade termal do quartzo e a ocorrência de polimorfo de sílica com volumes molares maiores, no caso aqui, o polimorfo, o quartzo beta, né, significa que ele pode tentar diminuir muito mais do que o espaço disponível para ele. Então, após exumação e resfriamento, tá? Após essa exumação e resfriamento, você
pode ter duas respostas possíveis, né, que podem ocorrer. Então, se você tiver um contato, né, um contorno de grão aí semicoerente, né, a superfície da inclusão, ela pode prender-se, né, à fase hospedeira. Então, essa inclusão e o hospedeiro, eles vão se alongar, né, objetivando aí preencher esse espaço em excesso. E esse alongamento, ele pode ser visto como, teoricamente, uma resposta, né, atração à descompressão. Então, alternativamente, né, você pode ter um contorno de grão fraco e essa inclusão ela pode se separar da fase hospedeira, e aí deixando um espaço aberto, tá? Então, o limite, né, entre essa pressão maior do que zero e uma pressão menor do que zero, né, ela vai definir aí as condições de expansibilidade e compressibilidade para que não ocorra, né, essa pressão residual da inclusão na rocha resfriada e exumada, tá? Então, a termobarometria elástica, ela vai utilizar exatamente isso. A premissa básica é, você tem esses minerais, tem essas diferenças, né? Vai expandir, vai comprimir, e aí você tem essa teoria da elasticidade, né? Uma deformação reversível. Isso é baseado nessas mudanças, né, das condições de pressão e temperatura do ambiente, tá? Então, aqui algum exemplo, né, de uma inclusão de zircão em alta pressão na granada e um cristal de zircão único, né, livre. Então, você nota aqui, em função da intensidade, né, e do número de onda, centímetros a menos 1. Então, você tem 7 bandas, né, Raman, aqui, e aí, dos picos Raman, e tem essas mudanças, né? Olha aqui como muda, né, a influência, principalmente nessa banda 356, você tem um aumento, né, desse deslocamento, um aumento no número de onda em função do aumento da pressão, tá? Então, essas diferenças aqui, no caso estruturais, né, vai nos dar aí informações que a gente vai poder fazer as calibrações, né, de pressão residual de zircão, utilizando esses parâmetros, né? Então, a gente vai pegar bandas, né, adequadas para fazer essas calibrações e o padrão. Isso aqui é o shift, tá? O shift Raman em relação a essas respectivas bandas aqui. Então, você vai pegar os gráficos, né, vai fazer essas calibrações, essas calculações em regressão linear, e aí, para obter, né, essas condições no caso de pressão. E aí, usando o modelo de elasticidade isotrópica, que é a pressão de inclusão, 4/3 aqui, o G é exatamente aquela resposta elástica, né, do hospedeiro em relação à inclusão, e aí o volume, né, do hospedeiro e da inclusão, das condições de entrada e das condições ambientais. E o principal objetivo da termobarometria elástica é exatamente fazer essas trajetórias, pressão, temperatura e tempo, tá? Os estágios progressivo, pico térmico e o estágio retrógrado, tá? Então, vocês notem aqui, né, que é um gráfico de condições PT, né, de entrada, e tem aqui, ó, os pares, né? Então, a gente vai utilizar esses pares, né, para restringir essas condições. Então, aqui você está vendo o quartzo, aqui o quartzo é a inclusão de quartzo na granada. Então, você vê que ele tem uma inclinação que é subhorizontal. Essa inclinação aqui, ela me diz que o quartzo na granada, esse par, é um bom barômetro, tá? E para o zircão, na inclusão do zircão na granada, é uma inclinação subvertical. Então, ela vai me dar aqui um bom termômetro. E aí você pega essa interseção, né, entre esses dois pares aqui, e você limita, né, um campo de estabilidade, né, para essas condições de pressão e temperatura de entrada. E aí você faz, né, as trajetórias, né, PT-T. E por
fim, uma aplicação que eu achei bastante interessante acerca do ferro, né, do estado redox, fugacidade de oxigênio. Então, o ferro ele pode estar, né, em diferentes coordenações, como a função da razão, ferro 2, ferro 3. O ferro 2 é essencialmente coordenação octaédrica, né, e o ferro 3 pode ser coordenação tetraédrica ou octaédrica. E aí você tem aqui, ó, o espectro Raman, aqui de um silicato, né, com 5% de mol de ferro, e aí, ó, você tem essa banda, 990 centímetros a menos 1, altamente influenciada pelas condições redox, né? Você tem aqui no numerador o ferro férrico, né, e dividido pelo ferro total. Então, você varia aqui de intervalos desde 0,22 até 0,93, tá? Então, aqui, essa banda, ela funciona em função do estado redox, tá? E aí o Conchen, né, em colaboradores de 2012, assinala isso a uma vibração envolvendo estiramento, né, entre as ligações de ferro férrico e oxigênio. Então, o Raman ele pode ser uma ferramenta interessante para investigar as condições redox, né, a fugacidade de oxigênio. Então, a gente vê aqui uma aplicação que a gente pode utilizar, né, com a espectroscopia Raman. Tá? Então, essa foi a minha apresentação. Agora eu estou aberto para dúvidas aí. E é isso. Tá? Foi algo bem, assim, é um tema bastante complicado, né? Porque é muito recente, tem poucos trabalhos, mas os trabalhos que tem são bons, tá? Então, eu vou mandar alguns artigos. Eu acho que eu já mandei, né, no grupo lá. Mas eu vou colocar no Drive lá acerca dessa temática de termobarometria elástica. Tá bom, pessoal? Beleza, meu chapa. Alguma dúvida, pessoal? Miguel, já pode parar a apresentação.